Dizem que esse é o pai do socialismo científico, que é mais uma narrativa que se usa para tentar fazer parecer que essa doença, que é o esquerdismo, seja uma ciência. Que não é uma ciência, nem política, nem econômica. Agora, enquanto distúrbio mental, pode ser que tenha a ver com ciência. Mas esse sujeito aí é o objeto do vídeo de hoje. Então eu convido você a nos acompanhar e vamos conhecer um pouco mais sobre Karl Marx. Olá a todos, bem-vindos ao Saperial de hoje, falando sobre esse sujeito aí, Karl Marx. Carl Friedrich Marx. Bom, esse homem vocês sabem que é o pai dessa coisa toda que acontece por aí, tá? A esquerda, né? Deve-se a ele, que é uma espécie assim de linha mestra que pauta toda a esquerda, que depois se dividiu em outros ramos, né? Aí temos lá aquele socialismo Mao Tse-tung, nós temos o socialismo Lenin, Stalin, Trotsky, mas todos derivados dessa mesma vertente, tá? Marx. Olha, esse homem nasceu em 1818, tá? Na Prússia, só na Alemanha, né? E ele foi conversar com o chefe dele em 1883, em Londres. Olha, gente, o que aconteceu é o seguinte, tá? Esse homem, ele é uma coisa, assim, abjeta, e eu confesso a vocês que esse é o vídeo mais difícil que eu fiz até agora, porque eu estou tratando de um personagem que eu detesto, por muitos motivos, né? Assim como eu detesto o Rousseau também, é quase pelo mesmo motivo, tá? Mas vamos aqui à questão. Olha, esse homem, ele é uma farsa do início ao fim. Bom, ele se casou, ele deu o golpe do baú, na verdade, tá? Ele se casou com uma moça, né, chamada Jenny von Westphalen, que era filha de um industrial alemão, o Barão Westphalen, né? Então ele já deu o golpe do baú ali. Que ele é oriundo de uma família lá de uns advogados, assim, meio desconhecidos, assim, né? Que dependendo de onde você vai ver essas referências, vamos dizer que é uma família de grandes advogados, não era grande advogado. Tanto que ele nem seguiu o direito, né? Porque ele foi para a filosofia. Ele tentou começar o direito, mas viu que, olha como é que são as coisas, tá? Isso aí você não vai encontrar por aí. O que eu estou te dizendo aqui, você não vai encontrar por aí. Se ele era de uma família, assim, de grandes advogados, né? Aqueles advogados medalhões, assim, né? Então a tendência seria que ele seguisse. E ele, de fato, ingressou na universidade, na faculdade de Direito, tá? Mas quando ele se deu conta que os seus parentes, né, que todos os advogados eram um bando de fracassados, ele achou que não. Aí ele teve a feliz ideia de vou entrar, então, estudar filosofia. Mudou muito, né, a situação dele. De toda forma, aconteceu que eu tenho que reconhecer uma coisa. Esse homem, ele tinha talento para escrever. Agora eu já vou chegar nisso. Agora, os fatos a respeito dele. Ele teve 6 filhos com essa esposa dele, a Jenny Westphalen. Esses filhos aí, olha aqui, ó, vários se suicidaram. Aliás, teve alguns ali que morreram de fome. Quando você vê uma biografia dessas aí de Wikipédia, coisa assim, eles evitam dizer a verdade. Então eles fazem assim uma coisa meio que tapar o sol com a peneira, tá? Então eles falam assim, pelo menos 3 daqueles filhos lá, eles morreram ainda na infância devido às condições arbitrárias em que eles tinham que sobreviver, né? É uma maneira diferente de dizer que eles morreram de fome porque o vagabundo não queria trabalhar. Ficava só vivendo lá do que a filha recebia lá de uma pensão do pai dela, né? E trabalhar não queria, esse cara nunca trabalhou na vida, tá? O Marx nunca trabalhou. Então tá vendo a família passando o maior perrengue ali e ele não se mexia para trabalhar, de maneira que alguns filhos morreram de fome. Depois teve 2 filhas que se suicidaram. Agora adivinha por que se suicidaram?
Porque o homem era uma besta fera, o homem era uma coisa intratável. Tá? Então, vamos dizer assim, que nisso aí já perdeu uns 5 filhos, né? Aí só sobreviveu uma, sabe, que não tinha muita boa relação com ele, enfim, é uma coisa assim horrível, tá? E teve o fato também que esse mesmo homem aí, ele teve um filho com a empregada. Tinha empregada na casa ali. Cara, isso aí, as biografias esconderam esse fato aí durante muito tempo. Você não encontrava isso, você passou a encontrar essa informação aí mais ou menos ali pelos anos 80 desse século passado aqui, né? Porque estão escondendo isso, né? Que ele tinha mais um filho, que era um filho que ele teve com a empregada, e esse detalhe assim, era interessante que você não divulgasse, tá? Então não divulgava isso, né? Deixava tudo escondidinho ali, né? Mas ele teve um filho, e eles escondiam isso de todo jeito, né? Porque não era legal, né? Você falar disso, né? Teve um filho lá ilegítimo. Agora, tem uma coisa aqui que eu tenho que te dizer. Presta atenção que você não vai encontrar por aí, tá? Esse filho que ele teve com a empregada, ele maltratava esse garoto de um jeito assim tão absurdo, mas absurdo mesmo, tá? Tipo assim, o escravo, ele é filho dele, mas já tá como escravo, né? Que o patrão dele, do Max, que era o Engels, que eu já vou explicar a relação que eles tinham, tá? Ele visitando o Max, ele ficou tão impressionado, né, com aquela coisa dele maltratar aquela criança daquele jeito, que o Max se ofereceu para criar aquele garoto. Tá? Disse assim, escuta, você não quer passar ele para mim? E aí ele disse, perguntar para a mãe dele, chamou a empregada lá, aqui ó, o Engels que ele gostaria de... Vocês aceitam? Tá, você, claro, para tirar o garoto dali da mão desse monstro aí, eu aceitou. E aí acontece o seguinte, gente, como eu disse para você, ele tinha um talento para escrever, tá? Isso é inegável, tá? O homem escrevia bem. Aí aconteceu que ele fez amizade com o Engels, e o Engels era um economista, e ele tinha umas ideias interessantes, tá? O Engels, tá? Mas ele não sabia verbalizar aquilo, sabe? O Engels não sabia verbalizar aquilo. Então o que ele fez? Ele conversou, né, com o Marx, e dizia coisas tipo assim, ó, olha, eu tenho aqui uma ideia de, por exemplo, uma espécie de revolução, né, cultural que envolvia assim, a classe proletária, né, os trabalhadores. Aí o Marx já começou a anotar ali, né, vou escrever a respeito. Né? Aí o Engels chegava para ele e dizia assim, eu tenho uma teoria aqui que seria o seguinte, tá? Que o empregado devia ficar com a grande parte do preço daquele objeto que foi feito por ele, né? Quer dizer, o funcionário, ele fez aquele objeto ali, então ele merecia ficar com quase todo o valor daquele objeto. Aí o Marx anotava isso e transformou isso aí naquela teoria do mais-valia. E assim foi com todo o resto. Então era assim, ó, o Engels tinha a ideia, passava a ideia para o Marx, e o Marx desenvolvia aquilo na forma de uma narrativa bonita lá, daí ele escreveu ali o Capital, aquela coisa toda, né? Ou seja, o homem é uma farsa, não foi da cabeça dele que saiu isso, tá? Agora, a biografia desse cara tá repleta de coisas absurdas. Você pega algumas biografias dele aí, o cara fala abertamente ali sobre extermínio de raças inferiores. É a primeira vez, até o professor Olavo falou isso, primeira vez na história que um filósofo verbalizou isso assim com todas as letras, né? Pregando o extermínio de uma raça, e ele fez isso. Aí olha o que é o cara canalha, tá? O cara canalha é isso aqui, ó. Ele diz assim, ó, existem povos que atrasam o progresso da humanidade, porque eles estão como que caminhando a passos lentos, de maneira que a velocidade do progresso tem que diminuir para esses aí poderem acompanhar. Eles são sempre atrás, eles são inferiores, né? Só conseguem acompanhar o pelotão principal, né? Então o que acontece é o seguinte, eles iam ser exterminados. Então existem povos, né, que estão assim muito abaixo, né, do que se esperava que tivessem. Por exemplo, os eslavos, né, os polacos, os ciganos. Aí começou a enumerar, e vou dizer uma coisa para você. Esse canalha, ele só não falou dos judeus
Porque ele lembrou que o Engels é judeu, e o Engels é que financiava ele. Porque senão ele teria incluído os judeus nessa conta aí. Porque depois, quando começaram as perseguições mesmo, perseguições de Estado mesmo, contra povos, eram esses aí que eram perseguidos, os que foram apontados por ele, que são os inferiores. Tá? Então nessa conta ele só não botou os judeus por causa do Engels, que era judeu. E aí aconteceu o seguinte, voltando ao filho lá, ele teve um filho com a empregada, tá? Que a empregada chamava Helene Demuth, o nome dela, tá? E é um filho chamado Frederick. E o Frederick acabou sendo dado, digamos assim, né, pro Engels, que o Engels ficou horrorizado com o que ele viu, aquela criança sendo maltratada. Aliás, esse Frederick, ele viveu até 1929, se não me engano. Os comunistas escondiam esse fato. As biografias, né, do Marx não falavam nesse sentido, eles sabiam disso, mas escondiam. Então só começou a aparecer mesmo lá pelos anos 80. Olha, ele teve um filho também ilegítimo lá. Aí levantaram a capivara lá e descobriram, né, que ele tinha mesmo, né, um filho lá com essa empregada e eu maltratava tanto o garoto. Bom, esse homem também ele tinha lá um problema de furunculose. Furunculose nas nádegas. Então ele tinha as suas nádegas, que aqui não dá para falar, porque esse algoritmo agora ele não gosta que a gente use certas palavras, tá? Então vamos dizer assim, ó, aqui nas suas nádegas, o que tinha ali era assim, uma profusão de furúnculos, onde o furúnculo ali naquela região, ele abunda naquela região, tá? Furúnculo ali nas nádegas, tá? Ele abunda, entendeu? Ali, tá? Então ele tinha muita furunculose nas nádegas, que hoje é uma coisa que você cura assim, com remédio que você compra na farmácia, mas na época eles não sabiam o que fazer. Então ele não conseguia sentar direito. Ele escrevia assim, meio que deitado assim, de lado, assim, num divã. Então imagina o mau humor desse homem, né? Então os caras escrevendo lá sobre extermínio de povos e coisas assim, por causa daqueles furúnculos dele, né? Que tinha raiva da humanidade, né? Agora, o que ele escreveu na sua essência ali é só teoria mesmo, tá? Então dizer que esse homem é um filósofo, eu não gosto de dizer que... Eu diria assim que ele é um escritor, tá? Ele é um escritor, realmente, de certa forma, talentoso, ele sabia verbalizar coisas direitinho, eu tenho que admitir, ele sabia mesmo verbalizar as coisas, tá? Agora, dizer que aquilo é uma filosofia, eu não sei, é forçar a barra. Porque não é só porque não era da cabeça dele aquilo ali, é porque também é uma coisa totalmente impraticável. Se vamos dizer que aquilo é filosofia, é uma filosofia escapista, assim, utópica. Ele cria lá aquela sociedade perfeita que só vai ser perfeita se todo mundo agir daquele jeito ali, como se fosse uma colmeia, né? Então, todos os indivíduos ali seguindo uma mesma diretriz ali. Enfim, é uma coisa bem utópica, eles estão tentando até hoje, né? Então esse homem, ele é de muitas formas uma aberração e tem que ver o mal que esse homem fez na cabeça de tanta gente. Agora eu vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Olha isso aqui. Esse rapaz aqui, ele era um cadete de West Point, a mais prestigiada academia militar dos Estados Unidos. E ele corresponde à nossa AMAN aqui, né? E ele chegou a se formar, né? Se formou lá, segundo tenente, não sei o que. Só que no dia da formatura ele mostrou isso aqui, ó. Dentro do cap estava escrito lá, né, que o comunismo vai vencer, né? E abriu ali o uniforme para mostrar que estava com uma camiseta do Che Guevara. E também ele publicou lá nas suas redes sociais, ele dentro do alojamento lá, mostrando o manifesto comunista. O cara era comunista, assim, ferrenho, né? Esse cara aí. Aí a alta oficialidade viu aquilo, não gostou, e o que aconteceu? Esse cara foi para a corte marcial e foi destituído, né, do seu posto, ele foi expulso do exército, tá? Que não gostaram daquela coisa que ele fez, né? Então você veja só, o cara joga a carreira fora em função disso aí, tá? É uma coisa assim absurda, né? Perdeu o cara, tá? Agora eu vou mostrar para você aqui, ó, o Engels é esse sujeito aqui, que tá aqui com uma, tá? Se aquela barba do Engels me parece uma pazinha de lixo, né? Aquelas pazinhas. Bom, então tá aí, né? O Engels. Aqui tem a estátua. Essa estátua dos dois aqui, sei lá, em Berlim Oriental, tá? Onde era, né? Berlim Oriental ali. Do outro lado do muro, tá? Tá lá o Marx e o Engels ali, sentados ali, né? Aliás, o Marx sentado ali, o Engels tá de pé. Vamos aproveitar que a conversa está boa e deixar aquele like que você vai esquecer se deixar para depois. Deixando seu like, você me incentiva a produzir mais vídeos como este.
Clique para que eu saiba que você aprecia o meu trabalho. Agora deixa eu te contar uma coisa aqui. Onde é que esse homem está sepultado? Esse homem está sepultado em Londres, onde ele morreu, um cemitério chamado Highgate. Highgate, tá? Gente, é o seguinte, tá aqui a foto do túmulo, né, desse homem. Esse túmulo, ele... Agora tem uma pegadinha ali, tá? Que agora para visitar essa coisa aí tem que pagar. Que tinha lá uma peregrinação, né, desses doentes mentais aí que vai lá para idolatrar, para poder trazer flores, né, pro túmulo, né, do mar. Aí era tanta gente ali que eles começaram a cobrar. Então olha só, o cara lá que é o cara do socialismo, né, depois da morte virou objeto de exploração capitalista, né. Os caras têm que pagar para ver aquela coisa ali, né. Mas imagina você ver aquilo ali à noite, chegar de noite assim, dar de cara com aquele lobisomem ali em cima daquela pilastra ali. Aquilo não é um lobisomem, né? Não é um lobisomem aquilo ali. É, né? Um tal de lobisomem olhando pra você, né? Aí acontece isso aqui, ó. Seguidamente esse túmulo é vandalizado. O pessoal que não gosta, porque de dia tá lá os fãs, né? Agora à noite vai lá o pessoal que não gosta. E quebra aquelas inscrições ali e fazem pichação. Agora tem câmera lá também. Tá, acho que é o único túmulo ali que tem câmera. Eu estive nesse cemitério 2 vezes. Inclusive ali nesse cemitério tem gente famosa ali. Por exemplo, o George Michael, tá? Tinha um nome grego, né? O nome dele. Mas o George Michael, ele tá sepultado ali. E um monte de personalidades, muitas delas britânicas, né? Tá todo mundo sepultado ali, tá? Tinha uns caras que foram primeiro-ministro, o outro lá, um grande general, não sei das quantas lá, o general Montgomery, e tá tudo ali, né, no Highgate ali, tá? Então esse é vítima de vandalismo até hoje, esse túmulo aí. Agora tá escrito ali, né, trabalhadores do mundo univos, né, workers of the world unite. Aí teve um cara lá me dizendo assim, ó, tá errada essa última palavra aqui, né, faltava a letra D. Disse, não, tá unite mesmo, né? Não, meu Deus, é united. Não, meu filho, não. Você quer dar que sentido é isso, né? Trabalhadores do mundo unidos. Então tem uma vírgula sobrando ali, né? Porque é unite, tá? O negócio ali. Aí tem que explicar para esse sujeito que tem uns verbos ali que são assim, que aquilo ali, o sentido daquele unite, univos. Aí tem que explicar para ele aqueles tempos verbais, né? Aquela coisa assim, ó. Por exemplo, o TOU, que é T-H-O-U. Aquilo ali vem a gerar o vos, que aparece muito na Bíblia, né? Eu ouço-vos, obedeço-vos, né? Então tá nessa mesma raiz aí de unite, que é univos. Então a frase dístico desse sujeito aí é trabalhadores do mundo univos. Bom, aí é o seguinte, esse cara cria umas teorias absurdas, tem um negócio chamado Manifesto Comunista, que aquilo ali é uma coisa que se você tiver estômago você leia, tá? Eu não vou estudar aquilo a fundo, eu dei uma bela olhada ali, né, saber, mas é uma coleção de lixo, aquilo ali, tá? É um absurdo do começo ao fim, troço lá. Aí é o seguinte, ele tem umas frases assim, esquisitas, né, umas coisas assim meio... Cara, eu não sei como é que eu classifico esse homem. Olha o que ele fala assim, ó. Os comunistas rejeitam suavizar as suas ideias e seus objetivos. Declaram abertamente que os seus fins só podem ser alcançados pela violenta subversão da ordem social vigente, que as classes dominantes tremam de medo perante uma revolução comunista. Ou seja, o negócio ali é chutar o pau da barraca, que é o que eles fazem, tá? É destruir a civilização ocidental, né? Que eu não sei se você percebeu isso que eles estão fazendo, tá? Agora, quer ver uma coisa que eles fazem até hoje, e tá lá no Manifesto Comunista, seguindo a risca, tá? Hoje você sabe que eles reescrevem a verdade, tá? Você sabe que eles pegam fatos, modificam aquilo, não é bem assim, sabe? Sempre tentando ou passar pano, ou negar aquilo, ou então pelo menos dar uma relativizada na coisa, né? Mas isso é do Marx, por exemplo, ele diz o seguinte, olha, no manifesto, na sociedade burguesa, o passado domina o presente da sociedade. Aliás, o passado domina o presente. Tá? Aquela sociedade burguesa, o passado domina o presente. Na sociedade comunista, o presente domina o passado. Então você sentiu a filigrana aí? Na sociedade burguesa, tá? É o normal.
O passado domina o presente, ou seja, você está numa evolução, né? A coisa era assim, agora vai modificando, né? De acordo com o que era no passado, agora vai evoluindo, vai mudando. Agora, na sociedade comunista, não. É o presente que domina o passado, ou seja, daqui eu nego o que foi feito no passado. Então aqui eu apago os meus crimes, faço que nem Stalin fazia, né? Que apaga lá as fotos, muda os livros, manda recolher os livros todos assim, as enciclopédias, né? E reescrever de novo, segundo a versão deles. É a pós-verdade, como eles chamam, né? É a pós-verdade, porque é uma verdade que esqueceu de acontecer. Mas é verdade que eu estou te dizendo que é. E se você questionar, você vai ser preso porque você no caso deles, era antirrevolucionário. Agora, hoje é antidemocrático, né? Se você questionar essas coisas, né? Agora, o cara tinha ali umas ideias do Manifesto Comunista, que é o seguinte. Olha aqui a lista que ele fez, tá? Das coisas que tem que ser atingidas, tá? Olha aqui, primeiro, numa sociedade comunista. Vê se nós não atingimos várias dessas já. Olha aqui, ó. 1. A expropriação da propriedade sobre a terra e a aplicação de toda a renda obtida com a terra nas despesas do Estado. Ou seja, eu vou confiscar essas terras todas aí, sabe? E o que eu conseguir lucrar disso aí vai caixa geral. Número 2 é o mais interessante, tá? Aqui, ó, imposto de renda fortemente progressivo. Ou seja, nós vamos achacar, porque você não tem que ter renda. Aqui na sociedade comunista, você de ter renda é coisa de burguês explorador. Então aqui a gente vai te achacar. Por mais você ganha, mais você vai pagar de imposto. O 3. A abolição de todos os direitos de herança. Isso aí está no Congresso agora, nesse momento aqui. Tá? Isso aí que eu estou lendo para você é o Manifesto Comunista, lá do século XIX, do Marx. E está sendo discutido agora aqui no Congresso, né? Os aumentos ou até uma abolição sobre o direito de herança. Que não herda nada. Aquilo ali que era daquela pessoa que morreu, agora é do Estado. Olha só outra coisa aqui, ó. O confisco da propriedade de todos os imigrantes e rebeldes. Ou seja, começa assim, tá? Imigrantes e rebeldes, que é rebelde é qualquer um que eles achem que está contra o Estado. Você perde as suas propriedades, tá? Então, por exemplo, se fosse agora isso aqui, o fato de que você entrou naquele listão lá, né, que você está contra o governo, você já perde essas propriedades. O cara vai confiscar os seus bens, todos eles, tá? Nós estamos bem pertinho disso, tá? Olha o número 5, ó, a centralização do crédito nas mãos do Estado, por meio de um banco nacional, com capital do Estado, usufruindo do monopólio econômico exclusivo. Ou seja, fim daqueles bancos privados, de maneira que toda e qualquer operação financeira que você precisar, seja empréstimo, seja o que for, dependa do Estado, que é para ele controlar a tua vida financeira. Já estamos quase nisso também, tá? Não está faltando muito para isso, tá? Olha aqui, ó. Número 6. Centralização nas mãos do Estado de todos os meios de comunicação e transporte. Isso já está praticamente, né? O cara ali está com a mão em tudo ali, né? De comunicação, então, principalmente. E agora querem também a controle da internet, né? Aí está baseado nisso aqui, tá? A centralização nas mãos do Estado, todos os meios de comunicação e transporte. Olha só, a ampliação das fábricas e dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado, a divisão das terras incultas, aquelas que não são cultivadas, a divisão das terras incultas, e o melhoramento das terras cultivadas, tudo de acordo com o plano geral. Ou seja, tem o controle dos meios de produção, tanto urbanos quanto agrícolas. Agora, o 7, olha, aliás, é o 7, né? Não o 8 agora. Trabalho obrigatório para todos. Criação de exércitos industriais, em especial para a agricultura. Isso aqui, se você tem outro nome para isso, por favor me informa aqui nos comentários, que para mim isso aqui é trabalho escravo. Tá? Trabalho obrigatório para todos. Criação de exércitos industriais, em especial para a agricultura. Número 9, tá? A unificação do trabalho agrícola e industrial. A abolição gradual de toda e qualquer distinção entre cidade e campo, por meio de uma distribuição equilibrada da população ao longo do território do país. O que quer dizer isso? Você não escolhe a tua profissão, tá? Por exemplo, aqui na cidade eu preciso de gente para recolher o lixo. É você. Ah, mas eu tenho diploma de medicina. Dane-se, você vai recolher o lixo agora que eu preciso de coletor de lixo.
Você lá, vem cá, você vai plantar batatas, vai plantar... mas eu sou engenheiro, não sei o que. Agora você vai plantar batata. E assim eu vou distribuindo as pessoas, né, para o campo ou para a cidade de acordo com o que o Estado precisa que seja feito. Isso aqui é o seguinte, o Estado é teu dono, tá? O Estado manda em você, o Estado é que decide o que você pode e o que você não pode fazer. Isto aqui é a obra da cabeça desse homem. Esse homem fez muito mal ao mundo por causa disso. Porque o que aconteceu? Essas ideias dele, de que você tendo o controle total, você tem assim o acesso não só ao dinheiro, né, do país, como também sobre a vida das pessoas. Só que, olha, foi uma filosofia assim que encantou os ditadores de plantão. Sabe, ó? Porque todo sistema comunista ele é o seguinte, tá? Ele é baseado em fazer parecer que aquilo é para o povo. Tanto que você tem lá a República Popular da China, que é a República Democrática do Congo. Sabe aquela que é na Alemanha, né? A Alemanha Oriental lá, sabe? A DDR, aquela... sempre que botar a palavra democracia, o povo, o popular no meio da coisa, que é para o negócio parecer que é feito para o povo. Aqui a China, lá, o exército chinês é o exército do povo. A força aérea do povo, a marinha do povo, é tudo do povo. Né? O que não é do povo é liberdade só. Então todo ditador gostou dessa ideia, porque é uma maneira que é o seguinte, é o comunismo, basicamente, tá? É assim, ó, a população toda só está ali para trabalhar, pagar impostos. O Estado governa tudo, manda em tudo, não tolera nenhum tipo de voz discordante. Os discordantes, dependendo do grau de discordância, são mandados para um campo de educação política, um campo de concentração para ele apanhar um pouco lá, para ele tomar vergonha na cara, ou então ele é executado, né, de acordo com o tamanho da infração que ele tenha cometido, tá? Quer dizer, ali você não aceita vozes discordantes. É uma ditadura. Todo sistema socialista é uma ditadura. Embora nunca tenha acontecido de existir um país comunista no mundo, tá? O mundo ainda não conheceu um país comunista mesmo, tá? Mas você chegou lá, é tipo o nível 2 do socialismo, que é a antessala. Mas não chegou a ter um país comunista, né? Na sua essência pura e simples não teve ainda, tá? Mas toda a teoria, tanto política quanto econômica, ela foi refutada, sabe? Economicamente, nos anos 20, o Mises, ele demonstrou matematicamente que a economia socialista ela não tem como funcionar. Você domina os meios de produção, tá? Então você não tem ali o mercado atuando, né? Então é você do Estado que determina o preço das coisas. Coisa então tem um preço falso, tabelado ali, né? Isso aí não se sustenta, não tem como você manter aquilo aí. Então a economia socialista ela é uma fraude. Tanto que ela durava artificialmente na União Soviética, que não sei se você sabe, na União Soviética a coisa só funcionava porque secretamente o Estado mantinha a iniciativa privada também. Então, vocês não sabem disso, fica sabendo. Aliás, não só na União Soviética, né? Na própria Rússia também, atual. Não é que o Estado manda em tudo, é dono de tudo lá, não, tem iniciativa privada também. Agora, especificamente aqui, ó, na União Soviética, quando ela caiu, tá? Quando caiu o muro, aí ó, foi a pá de cal, né, no socialismo soviético. Você não achou estranho que assim que se dissolveu a União Soviética, apareceu assim mais um monte de milionários russos lavando dinheiro pelo mundo afora, comprando time de futebol, como compraram até o Chelsea, né? Compraram lá. De onde é que vinham esses milionários russos se a economia supostamente está na mão do Estado? Não era. O Estado ali, ele manda assim, mas por cima, mas ele sabe, ele entendeu que o Estado não tem como criar um mercado artificial. O mercado ele rege assim mesmo. Então eles aprenderam na prática que você tem que ter uma iniciativa privada ali. Aí a mesma coisa agora, quando a China se abriu, você diz, não, mas a China é país socialista. Tá, é um socialista que tem um monte de milionários chineses espalhados pelo mundo, investindo aí, comprando até a Band aqui no Brasil, tá? Investindo dinheiro em todo lugar, comprando terras imensas, né, quantidades de terra, comprando usinas, tá? E os trouxas vendendo. Aí você vende as suas terras, você vende as usinas, né, de produção de energia elétrica, tudo chinês, ou seja, na mão deles está lá a terra e está lá a geração de energia elétrica. Se ele quiser, desliga a tomada lá e você fica sem luz. Ou paga o preço que eles pedirem lá. Então, é assim que está acontecendo, tá?
E tudo saiu da cabeça desse lobisomem aí, esse lobisomem que fez essas coisas, tá? Então eu não gosto desse homem. Ele é uma coisa assim que eu olho, que na verdade eu fiquei em dúvida se eu lançava esse vídeo, se eu lançava aqui no Sapere Audio, se eu lançava lá no canal do Marco Daniel. Porque no caso esse homem tem muita coisa assim ruim em cima dele, tem muita assim, sabe, maldade, tem energias ruins, então talvez ele fosse também adequado para um canal de esoterismo. Porque agora onde é que ele está? Com certeza agora ele está sentado na coxa esquerda de Beelzebub contando as maldades dele pro capeta lá. Tá? Porque esse homem foi uma coisa assim nefasta, esse homem foi ruim pro mundo, tá? O mundo tá desse jeito agora, graças a esse homem. Então eu acho esse homem detestável, nesse sentido. Agora, como disse, não posso tirar o mérito dele, ele era um bom escritor. Mas não vou chamar ele de filósofo, muito menos de economista, né? Porque a economia dele lá, o Mises, assim, mostrou na cara, ali no quadro negro, ele mostrou por que aquilo não funciona. Os passadores de pano adoram dizer, né, que ele é um grande filósofo e economista. Colocam lá na biografia dele, que ele é filósofo e economista. Mas tem uma aí que eu encontrei lá que é filósofo, economista e historiador. Cara, eu não conheço esse lado dele. Mas tudo bem. Agora, escritor, eu coloco como escritor. Que isso ele era. Quando você vê assim que os caras querem passar pano, consegue dizer assim, que ele inclusive também era um poeta, porque ele escreveu uns poemas na sua juventude. Então coloca lá que ele era filósofo, ele era economista, ele era historiador e poeta. Aí vê esse lobisomem aí, só sabia escrever direitinho lá, enquanto que o outro dizia pra ele o que ele tinha que escrever. Mas não sei verbalizar, então coloca aí, o Estado tem que controlar tudo, coloca lá, o Estado tem que ter controle dos meios de produção. Coloca aí que essa coisa de direito de herança tem que ser abolido. Tá lá, o Estado deve abolir o direito de herança, não sei o quê, de maneira que os bens do falecido sejam confiscados e tornados disponíveis apenas para o erário público. Né? Ele sabia botar as coisas assim, mas isso aí é fazer maldade com o mundo, e está sendo feito até hoje. Então esse homem é o pai dessa coisa toda que acontece aí. Como disse para você, o socialismo depois dele foi se dividido em várias vertentes, né? Mas todas elas têm a mesma raiz, que é esse lobisomem aí. Ele criou isso aí. Tá bom, gente? Então espero que você tenha gostado. Inacreditável, né? Que tem gente que ainda segue esse homem, vai prestar homenagem. Tem uma comenda, né? Na Rússia até hoje, né? Que é a Ordem de Marx. A guizinha para quem? Para economistas que se destacam. O cara ganha lá um prêmio lá, a Ordem de Marx. E aqui, desse lado de cá, né? Não vale nada isso aí. Estou dando um prêmio lá de economia para um cara que está seguindo a filosofia do Karl Marx, aquela economia que não dá certo em lugar nenhum, porque o Estado está ali se metendo em tudo. Tá bom, gente? Eu espero que você tenha gostado. Por favor, deixe aí nos comentários se você gostou, se não gostou. Sabe, se você é marxista e vai me xingar, xinga nos comentários, porque aí isso dá engajamento, tá? Não começa a me mandar nada pelo inbox aqui, que isso aí não vale nada, tá? Eu nem leio. Que você pode até me xingar, mas me xinga lá nos comentários, porque aí conta lá como um comentário, interação, né, do visitante ali. Aí pode botar dislike também, não gostou do que eu falei aqui do dono de vocês aí, então põe lá dislike. Que também pro YouTube não interessa se você deu like ou dislike. Importa que houve interação, né? Olha, o visitante interagiu. Aí botou que não gosta, não interessa. Se gostou ou não gostou ali, o importante é que ele deu um sinal ali. Porque o que não interessa para nós é que venha lá o visitante, assiste, nem assiste tudo, assiste um pedaço só e vai embora sem deixar comentário, sem deixar like. Isso para não interessa, é só visualização, ela não serve de rigorosamente nada. Pode ter lá um vídeo lá que teve 40 mil visualizações, você vê meia dúzia de comentários lá e menos ainda de like, esse foi um fracasso. Agora, enquanto isso, tem o outro vídeo lá que teve só 100 visualizações, mas teve lá 80 comentários e 58 likes, e esse foi sucesso. Tá? É a interação que nos interessa, tá? Então, se você vai me xinga nos comentários. Não manda nada pelo inbox que eu nem leio, tá? Manda pelos comentários lá. Mas era isso, um grande abraço para vocês e até a próxima.